Olá, meus cumprimentos a todos, aqui estou eu para mais um vídeo. E hoje o tema é educação moral, naturalmente dando continuidade ao estudo do livro A Vida em Família, do Rodolfo Caligares. O que é educação moral? Para começar, né? É o processo de formar indivíduos para que hajam de forma ética e respeitosa na sociedade. Isso é educação moral. E para isso, a educação moral deve se basear em valores de justiça, de respeito, de responsabilidade. Eu diria assim, são os pilares da educação moral. Aí, eu vou ler o texto do Caligares porque eu acho que é um texto conciso e muito adequado. E eu vou fazendo os comentários quando eu achar que são pertinentes. Ele começa dizendo assim: a expressão de Jesus, deixar vir a mim as criancinhas, encerra sem a menor dúvida veemente apelo para que elas sejam instruídas na doutrina cristã, ou seja, nos ensinamentos de Jesus. Já que o período infantil, aí vai justificar por quê, se mostra o mais apropriado à assimilação de tais princípios. E a gente vê bem isso, né? A criança, ela é muito mais permeável para aprender coisas. E nós vemos isso conosco. À medida que a gente vai crescendo, vai ficando mais velho, os nossos conceitos vão sendo sedimentados. E aí fica muito mais difícil para nós mudarmos, né? Tanto é que a gente diz que o idoso é mais tinhoso, é mais teimoso. Tem exceções? Tem, mas ele já está com tudo tão estabelecido que fica difícil para ele rever os próprios valores. A criança não. A criança não tem, ela vem como supostamente, que não é o caso, mas uma tábula rasa. Por que eu digo supostamente? Porque se eu for me nortear pela doutrina espírita, eu não vou defender essa ideia de tábula rasa, porque a tábula rasa, a criança viria como um ser sem um passado. E a doutrina espírita vai nos dizer que quando nós recebemos os nossos filhos, antes deles serem nossos filhos, eles são espíritos que já vieram com uma longa caminhada, onde eles já desenvolveram virtudes e situações mais complicadas. E eles reencarnam justamente com o objetivo de fixar melhor as suas virtudes e ir sanando os seus defeitos morais. Aí o Caligares continua. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, para quem não sabe, o Livro dos Espíritos é o primeiro livro da codificação espírita. É um livro de perguntas e respostas. Ele nos instrui que as crianças que nascem entre nós, por já terem tido alhures, quer dizer, antes, né? Toda uma série de existências podem trazer gostos, inclinações e sentimentos muito diversos dos de nosso ambiente. E que, se Deus lhes dá a infância, a aparência de candura e de ingenuidade que tanto nos cativa, é precisamente para que nos afeiçoemos a elas, pois precisarão de todo o nosso amor, de toda a nossa dedicação, para que consigam dar um passo a mais em sua evolução espiritual. Então, o que ele está nos dizendo aqui? Que a criança, né, o bebezinho, a gente até brinca, né? É o olhinho brilhante, a bochechinha rosada, aquele, né, a gente até fala, parece um anjinho, mas só parece. Porque essa criança, e basta que o tempo passe para a gente observar o quanto de, muitas vezes, um temperamento já muito forte, que já aparece desde a mais tenra idade, mas nós recebemos eles justamente com essa aparência para que desperte em nós esse sentimento de ternura, de amor quase que instantâneo que nós temos normalmente pelas crianças. Continua Caligares. Diz no mais que o objetivo das reencarnações
não é outro senão o de proporcionar aos espíritos novas oportunidades de progresso, de aperfeiçoamento, sendo que a debilidade dos primeiros anos, ou seja, a fragilidade dos primeiros anos, os torna maleáveis e acessíveis aos conselhos e ensinamentos dos encarregados de sua educação. Então aqui ele está falando qual é o objetivo das reencarnações, né? As múltiplas existências. Então, cada reencarnação, a criança, o espírito tem uma oportunidade de dar um passo além. E quando os pais têm essa percepção, ele vai ajudar esse espírito a se libertar das suas inclinações negativas, que todos nós temos, né? Vai ajudar o filho a ser mais gentil, se ele não for, vai ajudar o filho a ser mais dedicado aos estudos, se ele não for, né? Para quê? Para que ele progrida, porque esse é o objetivo central das reencarnações. Emmanuel, continua Caligares, esse espírito que foi o mentor do Chico Xavier, ele diz que, passada a época infantil, que é credora de toda vigilância e carinho por parte das energias paternais, os processos de educação moral que formam o caráter tornam-se mais difíceis. Foi o que eu mencionei logo no início, né? Quanto mais o tempo passa, mais a gente sedimenta em nós as nossas características. Então, corrigir as crianças ainda pequenas é mais fácil do que deixar para corrigir lá na frente. E então, quando eles atingem a maioridade, se a educação não se houver feito no lar, né, onde as crianças são inseridas inicialmente, então só o processo violento das provas rudes pode renovar o pensamento e a concepção das criaturas. Porquanto a alma reencarnada terá retomado todo o seu patrimônio, quer dizer, ou seja, tudo aquilo que ela aprendeu. Quando ela chega na idade madura, ela retoma todo aquele patrimônio, ainda que ela seja dotada do esquecimento. Mas esse patrimônio aparece na forma de tendências, na forma de inclinações, aonde ela tem mais facilidade de aprendizagem, aonde ela se apresenta de uma forma mais grosseira ou mais gentil. É o patrimônio dela, patrimônio do passado. E reincidirá nas mesmas quedas, caso ela não seja corrigida, se lhes faltou a luz interior dos sagrados princípios educativos. Eis porque o lar é tão importante para a edificação do ser humano e porque tão profunda é a missão da mulher perante as leis divinas. Por que ele enaltece a mulher, né? Porque a mulher é aquela pessoa que ainda hoje é a que passa mais tempo com a criança. O pai é importante? Claro que é. Mas cabe à mulher atender os primeiros passos da criança. Então, se ela percebe, se ela entende isso, ela vai ficar de olho nessa criança, para observar justamente o que? As suas tendências, para poder corrigir essa criança. Continua Caligares. Forçoso é convir, no entanto, que nem todos os pais estão em condições de cuidar pessoalmente da formação moral dos filhos. Eis que as brigas, as discórdias, as queixas mútuas, senão mesmo os escândalos e os maus exemplos de uma vida desregrada e dissoluta, lhes tiram toda a autoridade. Então, o que ele está falando, né? Que muitos pais, porque não tem esse preparo, eles brigam na frente dos filhos, eles falam palavrão, eles são agressivos, as brigas, as discórdias, não conseguem se entender, e a criança, enquanto isso, está vendo tudo, a forma como os pais se relacionam. Como ela é pequena, o que ela vai aprender? É assim que eu tenho que me relacionar com o meu coleguinha, com o meu cônjuge lá na frente, porque é isso que ela está aprendendo no lar. Portanto, os pais conscientes,
eles precisam parar para fazer uma reflexão. E se não conseguem mudar sozinhos, devem procurar um conselheiro, né? Às vezes um psicólogo, às vezes um sacerdote da sua religião, às vezes um professor, às vezes alguém que lhes traga confiança, alguém que eles admiram, para que eles possam compartilhar essa dificuldade e de repente receberem orientações nesse sentido para se melhorarem. Por quê? Porque os nossos filhos crescem. Eu tinha um amigo que ele dizia assim: quando os pais não atentam para a educação dos filhos e deixam o filho crescer como uma erva daninha, e até um outro amigo dizia assim, que a educação é o pau de prumo. Se vocês já plantaram uma planta qualquer, ou já viram no jardim, o pau de prumo é aquele pau que faz com que o caule cresça reto, né? Não cresça esgalhado. Então, quando o pai entende isso, o pau de prumo é justamente esse instrumento que faz com que a criança seja educada, para que ela aprenda a ter uma vida de relação saudável. Mas voltando lá para o meu amigo, ele dizia então que quando os pais não fazem isso e a criança cresce né, sem nenhuma orientação, fazendo o que ela quer, do jeito que ela quer, não respeitando os mais velhos e etc. Esse meu amigo dizia assim: esse pai ou essa mãe, está criando a cobrinha no bolso. A primeira vez que eu ouvi ele falar, eu falei, nossa, né? Forte isso. Mas é verdade. Por que a cobrinha no bolso? Porque uma hora você vai botar a mão no bolso. E a cobrinha estando lá, agressiva, o pai e a mãe vão ser os primeiros a serem mordidos por essa cobrinha. Isso é uma metáfora, né? É um exemplo. Se é o filho, o pai vai ser o primeiro a ser agredido por esse filho, vai ser o primeiro a ser colocado numa situação de dificuldade por esse filho, que não vai respeitar esse pai e essa mãe. Continua o Caligares. O mínimo, então, que lhes compete, quer dizer, compete aos pais, é fazer em benefício da prole, ou seja, dos filhos, é valer-se do auxílio da igreja a que pertençam. Quer dizer, a igreja, qualquer templo religioso, você pertence a essa denominação religiosa, faz uso dela, né? Porque ali, se naquela igreja é comandada por um sacerdote, qualquer que seja, da sua confiança, você pede orientação. Se não for ao sacerdote, alguém que você confie, né? Que já viveu mais do que você, que já passou por essa experiência. E aí, encaminhando a criança às aulas de evangelização, ministradas em seus templos. No Espiritismo, a gente tem as escolas de evangelização, que são escolas que vão ensinar a criança as leis de Deus. Mas eu tenho um conhecido que ele não tem religião, o casal não tem religião, mas eles colocam as crianças no escotismo, colocavam, né, no meu tempo. E eu respeitava muito isso, porque no escotismo as crianças aprendem os primeiros socorros, aprendem a respeitar os mais velhos, aprendem os cuidados com a higiene pessoal. Então, é uma alternativa para as aulas de evangelização. Não que eu ache que o escotismo substitua plenamente, mas, né, tá aí uma alternativa, vamos assim dizer. Continua o Caligares. É fato da observação comum que quase todos os pais se mostram extremamente solícitos no que diz respeito ao bem-estar físico dos filhos, não poupando despesas nem cuidados para que cresçam vigorosos e saudáveis. Não há sacrifícios que não estejam, os pais, né, não estejam dispostos a fazer, desde que seja para assegurar aos filhos realização pessoal.
Infelizmente, porém, esses mesmos pais não procedem de forma semelhante no que tange à educação moral. Quer dizer, não tem o mesmo cuidado no desenvolvimento das virtudes, que foi a definição que a gente viu lá no início do nosso vídeo. A edificação dos filhos no conhecimento e na prática das virtudes cristãs. E quais são as virtudes cristãs? Caridade, amor ao próximo, a verdade, o sentido de honestidade, né? São as virtudes cristãs, tudo aquilo que Jesus nos ensinou, né? Bom, aí ele continua. Por indiferença ou por preguiça, porque educar exige dedicação. E às vezes, deixa para lá, mais tarde ele vai aprender sozinho. Eu viso o meu bem-estar momentâneo e largo de mão as crianças. Ou ainda por falso respeito ao livre-arbítrio. Ou seja, eu vou respeitar, meu filho não quer ir para a aula de evangelização, deixa para lá, depois ele escolhe a religião. Se ele, dificilmente, gente, se ele não aprende isso dentro de casa quando pequeno, ele vai escolher lá na frente. Eu digo dificilmente porque eu tenho na minha família crianças que os pais não tiveram esse cuidado. E, no entanto, depois que eles entraram na adolescência, para sorte deles, eles encontraram amigos que vieram de lares altamente religiosos e eles acabaram indo nessa direção. Eles deixam os filhos à mercê dos próprios impulsos, propiciando-lhes leituras perniciosas, permitindo-lhes assistir a programas de cinema, teatro e televisão que se constituem verdadeiros atentados à decência. Toleram e às vezes até encorajam que frequentem reuniões e participem de festividades que lhes corrompem os melhores sentimentos. Nós temos uma festa muito famosa aqui no Brasil que é justamente isso, né? Onde a nudez é aceita, as músicas são de mais baixo calão e os pais batem palma, acham ótimo que as crianças frequentem essas festas populares. Abandonam-nos, continua o Caligares, enfim, sem qualquer orientação espiritual. E o que preparam com isso, não só para eles, como para eles os filhos, como para si próprios, para os pais, é farta colheita de lágrimas e de sofrimentos. Se os pais, insistimos, se dessem conta da seríssima responsabilidade que lhes pesa ao ombro, qual seja a de indicar aos filhos o caminho que conduz a Deus, por certo não negligenciariam esse dever. E aí ele finaliza o texto dizendo o seguinte: qualquer que seja a vossa religião, cuidai que as luzes do Evangelho lhes iluminem os passos, para que não se afundem no lamaçal do erro e do crime, e alcancem o ambicionado porto da felicidade. Gostaram desse texto? Se gostaram, dê um joinha, compartilhem, comentem e até o próximo vídeo, se Deus quiser.